Estou aqui fazendo a minha corrida, a minha caminhada diária, mas eu não posso jamais deixar de falar nos últimos acontecimentos que está acontecendo no nosso Brasil, na nação brasileira. Cada hora que passa, cada minuto que passa, cada segundo que passa, nós somos surpreendidos com o que o judiciário está fazendo contra o legislativo e o executivo. Moral da história: vamos direto aos fatos? Vocês sabem muito bem quando é colocada uma panela de pressão no fogo para poder cozinhar um mantimento, uma carne, um feijão. A pressão que esta panela fica ali no fogo, ela chega a fazer barulho, ela chega a chiar e muitas vezes ela acaba explodindo. Exatamente isso. Vamos fazer uma conjecturação? Faça de conta que o Brasil hoje é uma panela enorme, e nós somos, infelizmente, os condimentos que vão ser preparados dentro daquela panela. E o que nós vamos colocar dentro dessa panela, meu amigo Rocha? Nós vamos colocar o Senado, o Executivo e o Legislativo. Quem é que vai cozinhar? Quem é que vai preparar essa refeição? O Judiciário vai cozinhar o Executivo e o Legislativo. E vão colocar mais alguns ingredientes. O que é? Vai colocar a nação brasileira dentro desta panela. Exatamente. E aí, o que acontece? Preparou, fechou e colocou para poder cozinhar. Só que o tempo passou e eles esqueceram a panela no fogo com os condimentos. E passou-se um pouco do ponto, a água secou-se e a panela fez o que, nação? Explodiu! Bum! Comigo dentro, com o Senado dentro, com o Executivo e Legislativo. E praticamente nem o Judiciário vai aproveitar desse condimento e desses mantimentos que eles colocaram para cozinhar nessa panela. Exatamente. O que significa isso? Significa que o Brasil está uma bomba, uma panela que pode explodir a qualquer momento. Há muito tempo que nós patriotas e que nós brasileiros estamos falando com o poder legislativo e executivo que os poderes deles acabaram há muito tempo, que eles estão ali apenas de enfeite, como se fosse um fantoche. Eles não mandam nada, eles não legislam nada, eles não fazem mais nada. Está ali apenas com posição, para dizer que tem os três poderes. Mas quem manda é um poder só. E foi provado agora mais uma vez, mais uma atrocidade, barbaridade e crueldade. Com apenas uma canetada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, mais conhecido como Gilmar Mendes, ele pega e dá uma canetada autorizando ali que não pode mais ter impeachment dos juízes do Supremo, apenas a PGR ou o Paulo Gonet. Em outras palavras, farinha do mesmo saco. Em outras palavras, não vai mais existir praticamente extinção desses ministros. Ou seja, e agora, Davi Alcolumbre? E agora, Hugo Mota? Vocês começam a cair na realidade e ver o que nós, nação brasileira, e principalmente os patriotas, os senadores e os representantes brasileiros, tanto falava com vocês, os deputados federais, estaduais, governadores, prefeitos também, vereadores. Agora vocês começam a entender que vocês perderam o domínio e o poder de legislar há muito tempo? Exatamente, vocês já foram engolidos há muito tempo.
Mas calma, gente. Calma, agora eles começam a colocar nota, agora eles começam a respirar fundo, agora eles começam a entender e compreender que o que nós propagávamos e falávamos era exatamente a pura verdade e realidade. Mas não se assuste com o que está acontecendo no Brasil. Como, por exemplo, soltura do Daniel Vocaro. Isso aí faz parte do agir de Deus. Gilmar Mendes deu essa canetada. Faz parte do agir de Deus. Os sigilos colocados em cima dos depoimentos do Daniel Vocaro para não entregar os líderes. Faz parte do agir de Deus. Por quê? Porque isso aí vai despertar, como começou já a despertar, o executivo e o legislativo para poder se unir contra esse judiciário que infelizmente está oprimindo a nação brasileira e o Congresso Nacional. Praticamente não iremos citar aqui nem o nome do tal do Lula, que praticamente ele não manda nada, ele não governa nada, a não ser, desculpa, destruir a nação. Como ele está fazendo ali, ligando para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para poder não atacar a Venezuela, protegendo o ditador Nicolás Maduro. Exatamente. E não esqueça que o exército americano está ancorado ali no Caribe, muito perto do Brasil. Ou seja, se esse homem começa a atiçar, a colocar fogo, a interferir num algo que ele praticamente não tem nem como ele tentar acudir, porque ele não acudiu nem a nação brasileira, se ele não organizou nem a sua casa, como é que ele vai tentar organizar a Venezuela? Se ele está perdido igual cego no meio de um tiroteio. Ou seja, isso aí pode despertar a ira sim dos Estados Unidos contra o Brasil, porque o presidente Donald Trump já está por aqui com o Brasil. Aí o Luiz Inácio ou Lula da Silva começa a atiçar o presidente dos Estados Unidos. Pode acontecer que ao mesmo tempo ele pode dar mais um pulinho e um passinho aqui no Brasil. E nós praticamente não estamos preparados para o confronto. E muita gente inocente vão perder a vida. Exatamente, a coisa é mais séria do que nós imaginamos. Mas isso é um agir de Deus. Isso é uma providência de Deus. Não se esqueça, você já viu falar da história de Sansão? Sansão que aparentemente estava caído. Sansão que foi levantado para libertar a nação de Israel, que estava oprimida há 40 anos na mão dos filisteus, sofrendo, comendo farinha sem óleo, sendo oprimida, perseguida, exterminada. Deus levanta quem? Sansão. Exatamente. E o que aconteceu? Aconteceu que os juízes, as autoridades, tentaram impedir o agir de Deus para poder libertar aquela nação através da vida de Sansão. Pagando-se a Dalila, que era uma profissional de corpo, para seduzir Sansão, para que Sansão contasse o segredo do poder e do seu sucesso. E aparentemente, o que aconteceu? Sansão acabou contando. Ou seja, e aí, entre aspas, foi a sua derrota. Chamaram um filisteu, raparam a cabeça de Sansão, tiraram as tranças de Sansão, que simbolizava a força. Ele contou e revelou o segredo de Deus. E aí, ele foi levado também, entre aspas, cativo. Foi furado os seus 2 olhos. Só que, quando Sansão estava lá dentro do cárcere, ele lembrou da promessa de Deus. Ele lembrou que ele era nazireu de Deus. Ele lembrou que foi levantado para libertar Israel da mão dos filisteus. E o que Sansão fez? Ele se arrependeu. Exatamente. Ele se arrependeu e pegou-se em uma coluna com a mão direita, na outra coluna com a mão esquerda, e ele, com os 2 olhos furados, levantou os olhos ao céu e disse: Senhor,
me fortalece apenas dessa vez, para que de uma vez por todas eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, pela opressão, pelo que eles estão fazendo com a nação. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre a vida de Sansão, e Sansão começou a sacudir o templo de Dagon, começou a balançar, e diz a Bíblia que ele matou mais de 3.000 homens, mais de 3.000 chefes dos filisteus que estavam sobre o templo de Dagon. E com certeza ele cumpriu o que Deus designou, o que Deus determinou, o que Deus autorizou. Mesmo ele sofrendo, ele teve que cumprir o que Deus havia designado. O que eu quero dizer com isso, que eu estou dizendo com isso? Agora, Hugo Mota, agora Davi Alcolumbre, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Você viu que o negócio não é brincadeira. Agora vocês estão vindo pela dor. Agora vocês estão sabendo que o que a gente estávamos falando era pura verdade e realidade. Ou vocês agora vão verdadeiramente para cima e liberta a nação brasileira e mostra que o legislativo e o executivo estão juntos para combater esse judiciário que estão matando a nação brasileira, ou com certeza nós iremos sucumbir de uma vez. Mas eu acho que vocês não vão querer isso, e agora vocês viram aí, diante dos seus olhos, o que nós tanto falávamos com vocês. E aí, vocês vão agir? E aí, vocês vão sentar com os ministros agora? E aí, vocês vão dar cabeça para eles bater? Ou vocês agora vão ajudar a nação brasileira? Deus deu mais uma chance para vocês. É hora de vocês mostrarem que vocês é guerreiro. Agora é hora de mostrar que vocês realmente, no segundo tempo, nos 45 minutos, ainda resolveu fazer um gol e salvar o seu time. E salvar a nação brasileira. Nós ainda vamos dar um voto de confiança. Mas se acaso passar, se vocês forem sentar lá agora com o judiciário, o legislativo e o executivo para poder conversar e ser dobrado, enfiado no bolso de novo, não vai ter penitência, não vai ter misericórdia da nação brasileira e muito menos de Deus. Então receba aí, gente, receba. E tem um recado direto também para os patriotas: não se preocupe, é Deus desinquietando, é Deus que está preparando sim essa confusão, é Deus que está ouvindo as orações, é Deus que está movimentando as águas, é Deus que está entrando com a providência. Isso que está acontecendo, dessa confusão e dessa briga aí entre o Senado, Legislativo, Executivo e Judiciário, é as mãos de Deus agindo para libertar a nação brasileira poderosa de uma vez por toda das mãos dos tiranos, da mão desse presidente que colocou sigilo nas contas todas de gasto para nós brasileiros não sabermos quanto que eles estão gastando ou quanto estão tirando dos cofres do governo. Gente, é muita, desculpa a expressão, sacanagem. Eles estão tentando cercar os 4 cantos do Brasil, mas Deus mostrou que o globo terrestre está nas mãos dele e quem vai agir agora é Deus. Então, nação brasileira, vamos agora dar força. Vai lá, tuita, vai lá agora e coloca-se mensagens ali no Senado, no Legislativo e no Executivo. Dê força Hugo Mota e dê força o Davi Alcolumbre, para que nós podemos unir as forças e de uma vez por todas vencer essa tirania e vencer essa maldade que estão fazendo contra o nosso Brasil. Tá certo? Essa foi a reflexão do dia. Que Deus continue abençoando e nós estamos de olho. Nós estamos de olho. E sempre aquele tema, Deus, pátria, família e liberdade. E como diz o nosso capitão, Deus, pátria, família e liberdade. E não podemos esquecer do grito: Ihu!